Olá, tudo bem, meus queridos? Que prazer poder estar aqui com você novamente, né? Passei um dia sem gravar conteúdos aqui para esse canal porque estive sem tempo, né? Pai de família, trabalhando, fazendo os bicos para sustentar a casa e acabo muitas das vezes não tendo tempo para gravar. Mas gosto muito de fazer esses conteúdos aqui para vocês. E hoje nós temos um tema poderoso, um tema que Deus colocou no meu coração. Escrevi, já está aqui mais ou menos há uns 3 meses no meu computador e resolvi trazer aqui para você. O tema de hoje é o passo que Deus espera de você, mas quase ninguém dá. É isso mesmo, você precisa só dar esse passo. E se eu falar sobre questões de oportunidades e aquilo que Deus espera que você faça para que Ele possa cumprir as promessas dele na sua vida. A inspiração desse vídeo está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 29, que fala sobre, que vai dizer assim: E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha só que tremendo, né? Pedro andou sobre as águas. Nesse contexto do qual nós estamos aqui, os discípulos estavam ali caminhando, na verdade, navegando num barco, e quando Jesus fica, né, diz que depois eu vou atrás de vocês. Talvez eles pensassem que Jesus fosse em outro momento, ou pegasse um outro barco, mas Jesus, ele estava ali orando, né? Depois ele termina ali e vai embora em busca dos discípulos. E quando ele olha, talvez ele vê não é nenhum barco, né, na beira do rio para ele ir atrás dos discípulos. Aí ele fala assim, não tem barco, eu vou andando. E ele começa a andar sobre as águas, no meio lá estava a tempestade. Os caras, quando vê Jesus andando sobre as águas, os discípulos pensam que é um fantasma, os caras ficam loucos lá, desesperados, é um fantasma. E era Jesus andando sobre as águas. E aí Jesus fala, sou eu, não se apavorem, né? E aí Pedro fala, se é tu mesmo, deixa eu ir contigo. E aí Jesus fala, vem. E ele vai, se joga ali dentro da água, sai andando, no rumo de Jesus. E aí, acontece esse grande milagre, né? Pedro andou sobre as águas. Isso é um milagre muito poderoso. Imagina só você dizer, eu andei sobre as águas. Ok. E é aqui que eu tenho uma inspiração de falar sobre essa questão, né? O passo que Deus espera de você. Você quer viver, todo mundo quer viver coisas bonitas, coisas novas, coisas bacanas para se contar. Alguma coisa que você gostaria muito que as pessoas olhassem para você e lembrassem de você. Como esse episódio aqui de Pedro andando sobre as águas, né? Quem não gostaria de dizer, um dia eu andei sobre as águas, através do poder de Deus? Quem não gostaria aqui de andar sobre as águas, né? Mas existe um preço para se andar sobre as águas, e é sobre isso que eu vou falar. Eu não sei qual é a água que você quer andar, mas existe um preço para você andar na água que você quer andar. Tem gente que quer ser rico, tem gente que quer ser usado por Deus, tem gente que quer pregar, tem gente que quer cantar, tem gente que quer isso, quer aquilo, que quer, mas precisa pagar um preço, precisa tomar uma decisão, precisa dar o primeiro passo. E esse primeiro passo que as pessoas costumam não tomar. E é por isso que ficam na mesma situação. Enfim, essas palavras elas batem em você, batem em mim também, porque às vezes eu não tenho muita coragem de fazer algumas coisas que eu deveria fazer. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho interessante aqui é que o barco ele representa a zona de conforto. Espera aí que minha filha está gritando por mim. Parou. Então, o barco, ele representa a zona de conforto. Tem muita gente que está na zona de conforto. E é muito bom ficar na zona de conforto. É muito bom você ficar naquilo que é agradável. Tipo assim, imagina só os discípulos. Eu vou já mesmo querer sair do barco, caminhar na água. Vai que é um fantasma e eu vou cair aqui, vou afundar, vou morrer. Então, tipo assim, era melhor ficar no barco. Então, é muito melhor você ficar na zona de conforto. É por isso que a maioria das pessoas não avançam. É por isso que a maioria das pessoas não conquistam. É porque simplesmente o mais confortável é estar dentro do barco, é estar na zona de conforto. Eu não fazer aquilo que é necessário eu fazer. Eu dormir demais, eu, sei lá, não fazer o esforço para ter o resultado que eu gostaria de ter. Então, ficar na minha, essa é a zona de conforto. É por isso que a maioria não consegue chegar no objetivo que quer, não dá o primeiro passo. E aí vem aquele estalo de Deus, né? Aquela ideia de Deus. O Senhor, ele coloca coisas na sua mente. Eu vou dizer uma coisa para você. Coisas boas que Deus coloca na sua mente é porque ele sonhou isso para você. Então você às vezes tem um sonho, né? Deus colocou no seu sonho, no seu coração, um sonho de ser um pregador da palavra. Você até se vê em lugares pregando a palavra. Isso é o que Deus quer para você. Só que você precisa tomar um passo, tomar uma atitude, na verdade. Você precisa tomar uma decisão para que isso comece a acontecer na sua vida. Deus te chamou, quem sabe você se vê louvando. Quem sabe você se vê numa casa muito bonita, quem sabe você se vê num carro muito bonito, quem sabe você se vê numa família linda, né? Mas você precisa tomar atitudes, passos que Deus gostaria que você tomasse. Mas você prefere ficar na sua zona, e então isso que você tanto sonha não vai acontecer. E Deus, ele quer que você tome a decisão certa para que você possa conquistar aquilo que você sempre sonhou. E aí eu te pergunto, qual é o teu barco hoje? Qual é o barco que você está? Qual é o barco que te impede de você
chegar no lugar onde você deveria chegar. Tem muitas pessoas que estão presas no barco, e se você estiver preso nesse barco, esse barco ele vai te levar para um lugar que não é o que você gostaria de estar. Esse barco ele vai controlar a sua direção. E lembre-se, barcos são movidos por alguma força, e talvez o seu esteja sendo movido pelo vento, né? Então tenha muito cuidado. Mas aqui nesse episódio de Jesus chama Pedro, fala: Pedro, vem embora, vem, anda, né? Só chama, ele vê, só chama, vem. Eu que fico inventando aqui as coisas, mas Pedro, ele recebe esse convite de Jesus e ele decide pisar. E cara, quando Pedro ele pisa ali, todo mundo fica, vai morrer, todo mundo, porque quando você sai da sua zona de conforto, todo mundo vai dizer para você que você não vai conseguir. É muito incrível isso. Quando você vai empreender, todo mundo fica ali, vai falir. Quando você decide namorar, a pessoa começa a dizer, Ih, vai dar certo. Né? Quando você casa, vou casar, todo mundo vai de você. As pessoas esperam o pior da gente. Esperam que as coisas ruins aconteçam. Porque isso é normal, o ser humano ele tem essa malícia dentro dele. E a gente tem que ter cuidado com isso. Então, imagino que os discípulos pensavam, vai morrer. Mas não, Pedro simplesmente começa a andar, porque ele estava confiando em alguém muito poderoso, que era Jesus. Isso aqui é uma dica para você. Não tome as suas atitudes, as suas decisões, sem colocar diante de Jesus. Né? Qualquer situação, seja um casamento, seja um empreendimento, seja um projeto, uma faculdade, seja o que for, coloque sempre diante de Jesus, porque ele vai garantir que você pise e o seu passo esteja firme nele. Então cabe a nós darmos o primeiro passo, fazer, vai lá e faz. Eu lembro que eu tinha vontade de fazer uma faculdade de design gráfico. Daí eu lembro que, cara, eu não tinha condições de fazer. Então eu entrei na cara e na coragem, e eu lembro que eu fiz um período e não consegui pagar, porque eu ganhei uma bolsa, só que eu descobri depois que essa bolsa eu tinha que pagar a matrícula, o valor integral do curso. Então eu não tinha esse dinheiro. Então eu fiquei muito triste, desesperado na época. E aí eu já estava lá. Então eu dei o primeiro passo. Aí eu era com Deus. E aí eu tive a brilhante ideia na época de fazer o Enem. Tinha feito o Enem anteriormente, para ver se eu conseguia mais um desconto na bolsa. Findou que eu ganhei uma bolsa quase integral em outra instituição e me mudei para outra instituição para fazer a faculdade de design gráfico. Mas eu tive que tomar uma atitude. Talvez se eu tivesse ficado pensando, será que eu vou, talvez eu nunca tivesse feito aquele curso. Sou formado em design gráfico, né? E realizei um sonho, e esse sonho me ajudou muito. Como design gráfico, abriu muitas portas para mim. E esse é só uma dos cursos, né? Que eu tenho outros cursos também, como teológico, por exemplo. Enfim. Mas vamos voltar aqui e falar sobre essa questão. Então você precisa tomar uma atitude. Calma, filha, já vou, pera aí. A Isadora tá gritando, mas eu já lá com ela, tá no outro quarto. Então a obediência e a fé caminham juntas. Então você tem que obedecer à visão que Deus te dá. Se Deus te dá uma visão, é porque Ele quer que você viva essa visão. Ele quer que você viva isso que Ele colocou no teu coração. Pedro precisou descer, abandonar e deixar o conhecido, né, para entrar no desconhecido. Então você muitas vezes tem que abandonar o conhecido, o fácil, e entrar no desconhecido. Mesmo com medo ele foi, então vá com medo. A fé ela não vai eliminar o medo, mas ela vai te fazer agir apesar do medo estar lá. Então você vai entrar com medo, vai ser difícil, mas você vai chegar lá. Eu sei que quando eu era criança, o meu tio dizia que aquilo que não mata engorda. E aí eu fico pensando, que se você empreender em alguma situação e algo fugir do seu controle, você aprendeu muita coisa. Eu confesso para vocês que eu sou muito grato a Deus pelas coisas que deram errado na minha vida. E aí você fica, como assim? Mas é porque, cara, eu evoluí muito com as coisas que deram errado na minha vida. Eu evoluí bastante. Isso é muito importante, você evoluir com as coisas que aconteceram de errado. Não se vitimizar, mas analisar, né? Teve decisões que eu tomei, teve pessoas que eu me envolvi, né? Negócios, amigos, enfim, essas coisas que são pessoas que, se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria os conhecido, algo assim do tipo. Mas eu aprendi muito. Fiquei muito mais maduro com muitas coisas que eu vivi. Isso me ajudou muito. Então, se lance ao desconhecido, porque Deus, Ele tem todo o controle. E entenda que o milagre não vai acontecer no barco, vai acontecer sobre as águas. Então você sai desse barco, sai dessa zona de conforto, mete a cara, e vai ter um momento que você não vai poder contar com ninguém, só com Deus. Ele é tudo.
E existem medos que nos impedem, né? O medo do fracasso, o medo do julgamento das pessoas, o medo de não ser capaz, né? O medo de perder alguma coisa que você já conquistou, que você já tem. E aí eu te pergunto, o que tem te impedido de sair desse barco? Qual é o medo que tem te impedido de sair desse barco? Será que vale a pena? Tem um coach aqui no Brasil que ele fala que, acho interessante, a vida é uma aventura que ninguém vai sair vivo, então arrisque. Então dê o primeiro passo, arrisque. Igual eu na faculdade, meti a cara e Deus foi abrindo portas, Deus mudou situações, me colocou em outro lugar, mas eu continuei, me formei. Então, o milagre ele acontece depois que você dá o passo e não antes. Então, dê o passo e Deus vai fazer um milagre. A provisão, ela sempre vai vir no caminho e não no ponto de partida. Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche. Então, Deus sempre vai honrar quem decide confiar nele. E aí, para finalizar esse vídeo, eu te pergunto qual é o passo que você precisa dar hoje? Qual é o passo que você precisa dar para que você possa evoluir, para que você possa conquistar o que você sempre sonhou? Será que é voltar aos estudos, é recomeçar, é perdoar, é abrir a mão de algo, de alguém tóxico, é iniciar, quem sabe, um projeto que Deus colocou no teu coração? Então, antes de você começar a viver o milagre, você tem que pisar, sair fora do barco, sair desse barco. Confie no chamado de Deus, confie naquilo que Deus colocou no teu coração, que é algo bom. Deus só coloca coisas boas no seu coração, coisas que vai beneficiar você, vai beneficiar a sociedade, vai beneficiar as pessoas que estão ao seu redor. Se Deus colocou isso no seu coração, é porque Ele garante. É claro, se você... Tem gente que pensa assim, tem uma coisa no meu coração, mas vai trazer malefício para as pessoas, então isso não é de Deus. Porque o Deus, ele coloca coisas que vai trazer benefício para a sociedade, para as pessoas, para você, para os seus amigos, para todas as pessoas ao seu redor. Então, vai fundo. Então, o que eu digo para você, vai fundo, que Deus, ele está no controle de tudo. Vai fundo não, você vai pisar na água e você vai andar, tá bom? Então, esse é o vídeo, o passo que Deus espera de você. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Se inscreve nesse canal para me ajudar, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém e eu creio que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. E é isso, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente você e até o nosso próximo vídeo nesse canal abençoado. E lembrando, quanto mais like eu tiver aqui, mais comentários, em breve eu vou estar postando o vídeo novamente, assim que eu tiver um tempo, porque tempo é algo precioso e eu não tenho muito, mas Deus proverá. Tchau.